Legal, pessoal. Boa noite a todos, né? Assim, eu sou o professor Diogo, espero que todos estejam bem, né? Legal, a galera está chegando aí aos pouquinhos, né? E a gente tem hoje na nossa programação esse nosso encontro, né? Desejo a vocês, assim, né, um bom bate-papo aqui, algumas dúvidas, alguns esclarecimentos, tá legal? Eu recebi algumas mensagens também, né, e contatos de vocês, né, sobre algumas dúvidas que o pessoal foi tendo, né, eu falei: "Deixa eu aproveitar então esse encontro, né, e a gente poder esclarecer alguns pontos aqui também, tá, da nossa disciplina, e aí qualquer questão a mais também vocês trazem aí para a gente, tá legal?". E qualquer pergunta também vocês podem acionar aí o botão aí, né, de levantar a mão, tá legal, que eu consigo ver aqui pelo chat, e rapidamente aí eu troco essa ideia com vocês, né. Bem, eh, a gente aqui nesse encontro, né, online que nós temos hoje, a gente tem basicamente, assim, 2 objetivos, né. Deixa eu só permitir aqui o colega entrar. Quem é que está pedindo aqui a permissão? Espera aí. Não, acho que não teve ninguém, né, deixa eu ver aqui de novo. Bem, a gente tem aqui exatamente 2 objetivos, né. Um é navegar um pouquinho lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem, né, porque eu percebi algumas perguntas, algumas dúvidas, assim, né, então eu quero mostrar para vocês tudo que o site proporciona, tá, as atividades que nós temos lá. E o outro aí é a gente revisar, né, os conceitos, aí os fundamentos da lógica proporcional, né, proposicional, melhor dizendo, da lógica matemática aí, e de repente também a gente vê lá a lista de exercícios, tá. E aí o pessoal até me perguntou sobre a lista de exercícios, como é que ela vai funcionar. Então assim, vamos por parte, tá legal? Então eu acho que o primeiro objetivo nosso aqui é a gente navegar um pouquinho aí dentro do nosso AVA, tá bom? Então aqui, para vocês entenderem, vocês já perceberam a dinâmica, a gente tem aqui 3 turmas, né, e cada turma vai ter lá um ambiente específico dentro lá do AVA, tá bom? Mas o que eu mostrar aqui para uma das turmas equivale às demais, tá? Então essa é a nossa carinha que a gente tem lá do nosso ambiente virtual, tá bom? Aí eu vou parar aqui rapidamente de compartilhar e vou entrar direto lá no nosso site, no nosso ambiente, para vocês entenderem, né, como é que funciona um pouquinho lá a navegação, que foi algumas dúvidas aí que o pessoal teve, né, e eu preciso aqui esclarecer com vocês, né. Então deixa eu compartilhar exatamente a tela lá do nosso ambiente virtual, tá bom? Para vocês perceberem, né, como é que é feito, como é que é trabalhado, né, assim, todo esse nosso contexto, né. Legal, né, já está então projetando aí, a nossa conversa, o nosso bate-papo aqui, para que fique realmente assim, digamos, né, mais interativo aqui da gente poder também trabalhar, né, e manusear todo esse pedaço, né. O que é legal aqui também para a gente, né, assim, é a gente entender um pouquinho como é que é essa nossa atividade à distância, né, assim, o que ela requer para a gente, né, o que ela tem de diferente do que uma atividade, né, diretamente, né, online, tá bom? Assim, então, a gente tem algumas questões que são mais específicas, né, dentro dessa visão nossa aqui que a gente está trazendo para vocês, né. E lá dentro desse ambiente, né, virtual de aprendizagem, né, existem os pontos que a gente precisa entender como é que eles funcionam diretamente dentro aqui do CEUB, tá. Então eu vou trazer aqui uma visão global, tá, da nossa disciplina para vocês, né. O que vocês observam quando a gente entra aqui, a gente tem a página inicial, né, matemática para a computação, né, e aí a gente tem aqui nesse lado direito, nesse menu direito, a gente tem, ó, plano de ensino, web boas-vindas, né, e também, é deixa eu só permitir aqui o colega entrar, legal, né. Rapidamente que os colegas estão chegando aqui, eu tenho que só autorizar alguns a entrarem, né. A gente tem aqui, ó, plano de ensino, web boas-vindas, cronograma e trilha de estudos, né. O que é o mais importante vocês aqui perceberem? É a gente analisar esse cronograma, tá. Então, alguns alunos andaram me perguntando: "Ah, professor, o que eu tenho que fazer primeiro? Qual é a atividade que eu faço?", e tudo mais, né. Então eu quero mostrar aqui para vocês como é que funciona, tá,
esse cronograma aqui na íntegra, tá legal? Porque ele é muito importante, porque, digamos assim, ele vai ser a alma do nosso curso, tá? Ele vai trazer para a gente tudo o que é importante, quais atividades vocês precisam fazer, tá? Diretamente. Então, eu vou aqui compartilhar com vocês, né, esse nosso cronograma aqui diretamente e mostrar alguns pontos importantes aqui dentro da nossa disciplina, né? Qual é o primeiro ponto? Então, olha só, existe todo um período para vocês trabalharem lá na sala online, né? Então, na verdade, a nossa disciplina ela começou no dia 10 de março, né? E ela vai até o dia 15 de junho, né? E aí, o que, que a gente tem lá de atividade, né? O que, que vocês já perceberam que a gente tem lá de atividade que vocês precisam fazer? A gente tem um fórum temático, né? Esse fórum temático, a gente traz lá algumas questões, né, voltadas para aplicação de lógica matemática ou de conjuntos, em alguma questão voltada à computação, né? Seja ela a parte de programação de software, seja de inteligência artificial, banco de dados, segurança da informação, algum tema específico. Então, assim, o primeiro ponto é esse, a gente tem essa atividade de fórum temático, que está aqui, ó, período para participação do fórum temático. Então, vocês têm até o dia 13/4 para vocês participarem lá do fórum temático, né? Essa é uma data, tá legal? Eu quis ir direto para o fórum temático porque ele é muito importante aqui para a gente, né? Antes do fórum temático, a gente tem lá, né? Fale com o professor, que é dúvidas, perguntas, né? Assim, eu tenho respondido muitos colegas lá, tá? Por isso que eu acabei compilando algumas dúvidas de vocês e trazendo aqui para a gente. E a gente tem até o dia 23 de março um fórum de apresentação, né? Para cada um falar lá seu nome, o que, que faz, né? Por que, que escolheu, né? A ciência da computação, o desenvolvimento de sistemas, enfim, né? A área que vocês estão aí diretamente, tá legal? Então, o que mais que a gente tem diretamente aí? Vocês têm lá exercícios avaliativos da unidade 1 e da unidade 2, né? Aí os colegas me perguntavam assim, professor Diogo, esses exercícios adicionais que você tem lá, eles têm que ser entregue para vocês? Não, né? O que, que esses exercícios adicionais traz para a gente? Ele traz para a gente muito uma síntese das nossas aulas, né? Aula 1, aula 2, né? Ele traz também para a gente assim, questões importantes, questões interessantes, né? É como se fosse assim, um resumo, né? Uma síntese do que a gente tem de importante dentro de cada um conteúdo da nossa disciplina. Então, lógica matemática, na unidade 1. Semana que vem a gente vai tratar de teoria dos conjuntos, né? E depois a gente vai tratar dos outros assuntos, funções, sequências, análise combinatória, probabilidade, enfim. A gente vai, cada encontro nosso online, a gente vai tratando alguma dessas aulas, né? E vocês já perceberam também que tem lá as web aulas, né? Que elas estão gravadas, né? A web aula da unidade 1 e da unidade 2, né? E aí me perguntaram também, professor Diogo, o que eu tenho que priorizar, né? Na verdade, vocês têm que priorizar de acordo com essas datas que tem aqui limite para cada atividade. Então, lá no fórum temático, eu tenho que fazer isso até o dia 13/4. Na sistematização, eu tenho que fazer ela até o dia 13/4, né? E o que é importante, né? É vocês assistirem lá a Web Boas-Vindas, que ela fala um pouquinho do que nós temos, né? E essa webconferência, esses encontros que a gente também está aqui conversando, tá? Um pouquinho mais sobre eles, né? E aí me perguntaram, professor Diogo, quais são os dias dos nossos encontros online? Eles estão aqui, ó, hoje, dia 17, às 19h30. A gente tem outro encontro dia 27, às 19h30, e um outro dia 31, às 19h30, tá? Se houver alguma mudança por alguma necessidade de agenda, alterar esses horários aqui, eu vou tanto avisar vocês, né, lá pelo fórum de avisos, e também alterar aqui no cronograma, tá? Em princípio, a gente vai manter essas datas. E aí vai, assim vai, vocês vão ter lá cada um desse período de vocês também fazerem as atividades, né? Como é que essa disciplina está dividida, né? Ela está dividida em dois blocos, né? A parte 1 e a parte 2. O que é a parte 1? A parte 1 é a unidade 1 e a unidade 2. Ou seja, nesse primeiro momento, a gente só vai tratar de lógica matemática,
teoria dos conjuntos, né? Essa é a nossa ideia. Depois, em outro momento, a gente vai tratar os outros assuntos das outras unidades, tá bom? É por isso lá que vocês só estão com acesso até agora às unidades 1 e 2, né, dentro desses conteúdos, tá bom? Então, esse é um ponto também de atenção que a gente tem. E aí, vocês têm essa avaliação presencial, né? Que vocês precisam agendar lá no CEUB, né, lá online mesmo, o horário, a data, né, o local, de acordo lá com a disponibilidade, tá? Eu não me envolvo, né? Eu, professor, a gente não se envolve diretamente com essa orquestração, qual o melhor momento, qual o melhor horário para vocês, tá bom? Isso, Luiz Felipe. Eu percebi, sim, alguns colegas comentaram isso, tá legal. Eu vou até tentar levar em consideração, porque eu também tenho outras agendas de outras turmas, tá bom? E aí eu vou, de repente, alternar algumas, tá? Se for o caso, fazer algumas de manhã, tá bom? Eu vou tentar avaliar, tá, de acordo com a agenda, por isso que eu falei que se tiver alguma alteração, eu converso com vocês, tá bom? Esse é um ponto aí que também o pessoal já trouxe para mim, tá? Que tá chocando com algumas agendas, tá, Luiz Felipe? Bem interessante, tá? Por isso que eu falei que se houver alguma mudança, tá? Em princípio não, mas eu estou avaliando isso sim, tá bom? Até por esse feedback de vocês, né? E aí depois tem lá, né, as avaliações presenciais que vocês precisam agendar lá junto com a parte mesmo de apoio, tudo isso online, tá bom? E a gente nem vai se envolver aqui na parte 2, porque a parte 2 só começa lá 28 de abril, né? A gente tem agora que se envolver com a parte 1, que é exatamente a unidade 1 e a unidade 2, né? Então, o que eu recomendo vocês agora fazerem, né? Que aí eu vou parar até aqui agora de compartilhar e vou voltar lá para o nosso ambiente virtual, tá bom? Então, essa questão aí do cronograma, ele é importante, tá legal? Isso, o que acontece esses encontros, tá, Luiz? Assim, ele computa lá na questão de presença para fins da gravação, tá legal? Sem quiser ouvir a gravação, então também é computado, tá, essa presença, tá legal? Isso faz parte do processo, tá? Não é obrigatório estar aqui online presente, mas você pode assistir a gravação depois, tá? Que aí é computado lá que você fez essa parte, tá bom? Antes de eu só voltar lá para algumas perguntas, deixa eu compartilhar aqui com vocês a nossa, o nosso, o nosso ambiente lá para vocês entenderem um pouquinho, né? Que eu percebi também algumas dúvidas lá de navegação. Então a gente viu aqui esse lado direito, esse menu, né? O que é mais importante? Ó, vocês acompanharem lá esse avisos, né? Então, eu estou sempre postando novas informações, né? Novas ocorrências, tá legal? Vocês recebem por e-mail, né? O que é importante vocês fazerem, né? Vocês assinarem lá, quando entra aqui avisos, você vai lá e assina, né? Assina que você recebe automaticamente no e-mail, tá bom? Mas o que é interessante? Que pelo menos a cada 2 dias consulte aqui para ver se tem alguma informação nova, tá bom? Aí vocês têm o Web Boas-Vindas, que foi uma gravação, vocês têm o plano de ensino, que é toda essa organização da nossa disciplina, que eu falei muito na Webs Boas-Vindas, tá legal? Tem o cronograma, que nem vocês falaram, e aí tem a questão da presença, que nem a colega me perguntou aqui, que pode ser online ou pode ser pelas gravações, tá legal? E aí a gente vai aqui na nossa unidade 1, né? Na nossa unidade 1, o que acontece, né? Vocês observam aí que eu disponibilizei para vocês alguns materiais de estudo, né? Assim, livros, né, da biblioteca que o CEUB recomenda, tá legal? O que acontece, né, pessoal? Assim, eu sei que vocês também estão em outra disciplina, estão em outras atividades, né? Assim, é uma gama muito extensa de material, né? Por isso que a gente tem a web aula, para a gente consolidar essas informações, e por isso também que eu preparei aquela lista adicional de exercícios, tá? Então, essa lista adicional de exercícios não é para me entregar, é mais para vocês entenderem como é que vocês estão indo também na disciplina, por quê? Vai ajudar na avaliação e lá na prova final, né? Aí alguns colegas também, né, falam, professor, eu tenho alguma dificuldade, matemática e tudo mais, a gente está aqui, tá? Para apoiar vocês, ajudar no que for necessário, tá legal? Qualquer dúvida também, pode contar comigo também, né? E aí, então, a gente tem esse material, né? Eu sei que é um material bem extenso, né? E ele vai ser mais em caso de consulta, tá? De repente, querer olhar alguma parte da teoria, tá bom? E aí, a gente vai lá para a web aula,
né, que a gente já tem lá a gravação, e hoje que a gente está aqui no nosso encontro. Aí depois a gente tem a webconferência, que em princípio está marcado lá para aquela data, tá legal? E aí eu vou avaliar, já que alguns colegas trouxeram essa questão que tem essa aula, eu vou avaliar se eu consigo algum horário, alguma agenda, ainda que de manhã, tá bom? Na parte da manhã com vocês aí, para poder viabilizar alguns colegas poderem participar, tá legal? Então esse é o ponto, né? Além disso, né? Opa! Isso, exatamente, Davi, está lá na parte de avisos, perfeitamente, tá? Eu sempre recomendo que vocês, pelo menos a cada 2 dias, naveguem lá por esse ponto, né? Aí aqui, pessoal, tem esses exercícios, questões avaliativas da unidade 1, né? E também tem as questões discursivas da unidade 1, né? O que que acontece? Aí eu vou ser, assim, bem sincero com vocês, assim, e parceiro de vocês, né? Antes de vocês responderem essas questões, é importante ver a gravação, né? É importante a gente também estar aqui tirando essas dúvidas, é importante fazer a lista de exercícios, tá legal? Isso vai ajudar bastante a gente aí também, tá? Então, logicamente, vocês já podem, né, ir olhando lá a questão discursiva, o que, que tem, tirando dúvida comigo. Mas nas questões objetivas, isso é que eu recomendo. Assistir, estudar e fazer os outros exercícios, né? Então, isso tem para a web aula 1, né? Opa, deixa eu voltar aqui. E também a gente tem isso lá para a nossa disciplina 2, a mesma coisa. Temos aqui um material, né? Para vocês poderem estudar, tá? Com algumas páginas de livro, tá bom? Assim como a gente também tem de conjuntos, combinatória e probabilidade, e a teoria dos números, né? Tá? E com um material adicional. Temos a web aula, que eu recomendo fortemente para vocês fazerem, e a gente vai ter também uma web revisão, né? Esses encontros online, tá? O que, que a gente vai ter aqui nesses nossos encontros online? Exatamente fazer uma revisão, um pouquinho da web aula, e tentar também trabalhar com a lista de exercício com vocês, tá? Isso aí é uma parte que eu preciso, assim, né, apoiar vocês nesse sentido. E aí a gente também tem, ó, exercícios, né, lá, avaliativos das questões da unidade 2 e também as discursivas, né? Aí eu volto a falar, né? O que, que o professor Diogo recomendou? Antes de eu fazer essas atividades, né, é importante, né, que eu assista as web aulas, né, e que eu também tire lá as dúvidas e faça aquela lista de exercícios adicionais. A lista de exercícios adicionais, ela não conta para nota, mas ela vai ajudar vocês diretamente, tá? Então, esse ponto aqui que eu queria trazer hoje, tá, nesses 15 minutos iniciais da nossa aula, né? Por quê? Porque alguns colegas ficaram em dúvida, tá legal? E aí, depois da parte 2, a gente não vai entrar no mérito aqui agora, tá? Além disso, lá embaixo a gente tem lá, ó, o fórum de apresentação, é aquilo que vocês já estão fazendo, se apresentando. O Fale com o Professor, para tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, né? Eu sempre tento responder para vocês aí no máximo em 48 horas, tá legal? E a gente também tem o fórum temático, né? Que tem lá algumas ideias, vocês fazerem pesquisas, tá legal? Aí tem colegas que perguntaram, professor, a gente ainda não viu a parte de programação. Verdade, né? A gente não quer nessa disciplina nenhum especialista em Python, tá? Em C++, em nenhum tipo de linguagem, Java, nada disso não. A gente quer só trazer vocês um pouquinho para essa linguagem, né, de computação, para quando vocês forem lá para a unidade específica, né, para a disciplina específica de programação, ou de banco de dados, né, ou de segurança, de criptografia, vocês já terem uma visão, tá? Esse é o nosso objetivo aqui. E também a gente tem lá, além disso aqui, a sistematização, tá legal? Que vocês têm até o dia 13 de abril para apresentar, né? Essa sistematização a gente tem uma atividade de problema, né? Para vocês poderem resolver também, tá? Nessa sistematização a gente conversa com elas, tá? Em outros encontros online, tá legal? A gente vai ter esse momento também para a gente conversar, tá bom? E trocar essas ideias, tá? Então, assim, eu queria, né, trazer um pouquinho essa navegação, tá bom? Deixa eu olhar aqui rapidinho aqui nas perguntas que o pessoal andou fazendo, algumas eu já vi que eu já respondi, né? Mas deixa eu olhar aqui para todo mundo aqui, a galera está chegando aqui, muito bom encontrar vocês aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, o que a gente tem de pergunta. O link sempre vai ser mandado por e-mail, né? O que acontece, Maria Eduarda? Esse link ele já está lá, tá? No AVA já está disponibilizado, só que ele ficou oculto, tá? Eu sempre vou encaminhar também por e-mail, tá legal?
e alguns minutos antes, o que o seu Uber faz? Em torno de 15 minutos ele libera esse link da aula. Mas no dia anterior eu vou encaminhar por e-mail, ok, Maria Eduarda? Boa sua pergunta, né? Ó, o Arthur está me perguntando, essa sistematização pode ser feita em grupo, né? Legal, assim, pode sim, tá legal, e aí vocês precisam identificar quem são os membros do grupo, tá legal? No máximo aí em 5 pessoas, grupos de 5 pessoas, ok, Arthur? E o que que acontece? Todo mundo do grupo tem que enviar a sistematização. Então vamos supor que a gente vai ter o grupo lá, Arthur, Patrícia, o Renzo, o André e o Nicolas, né? Cada um de vocês vai ter que enviar, tá legal? A sistematização. Então, o Arthur vai ter que enviar, o André vai ter que enviar, o Renzo e o Patrício, tá? Porque é assim, beleza, que funciona o CEUB para fins de atendimento, né? O Davi levantou a mão? Pois não, Davi, depois eu continuo aqui no chat, pode falar. Uhum. Oi, professor, boa noite, tudo bem com o Boa senhor? noite, cara, tudo jóia. Eu dei uma breve olhada na sistematização e eu fiquei com uma dúvida. Lá deu a entender que a gente vai usar os conectores lógicos, né, para explicar a situação que o senhor propôs lá, né? E eu fiquei com dúvidas na parte de como vai representar isso. O senhor falou para fazer um modelo gráfico, né? Isso poderia ser feito à mão, no caderno, ou tem que usar algum programa específico para fazer esse modelo dos conectores lógicos? Eu fiquei com essa dúvida. Legal, Davi, tá? A gente vai conversar sobre a sistematização, mas já te adiantando, não precisa, tá, assim, fazer nenhum modelo, tá, nenhuma linguagem de programação, né? Pode usar os conectores, né? Implicação, né? A gente vai até dar uma olhada nele aqui, tá? Ou, tá legal? Disjunção, conjunto, tá? E tem várias formas, tá, Davi, também da gente trabalhar esse ponto, né? Que nem você falou aí, tá legal? Ok? Te ajudei, tá? Não precisa ser nenhuma ferramenta específica, beleza? Ah, entendi. Obrigado. Então pode ser Tá? feito no caderno, por exemplo, né? Pode ser feito, né? E você encaminhava lá o que, por exemplo, né? Uma imagem, entendeu? Dá para anexar lá, tá legal? Né? E Entendi. assim, né? De uma forma só que fique legível, né? Assim, a letra, né? Para poder entender, entendeu? Legal, tá? Nossa, Beleza. obrigado, professor. Nada, o Arthur também levantou a mão, pois não, Arthur? Nessa Aham. mesma dúvida, professor, poderia ser feito em formato PDF, digitalizar por meio do Google Docs? Pode sim, Arthur, essa sistematização, quando você enviar o anexo, ela pode ser feita via PDF, tá? É, é interessante também fazer isso, ele possibilita, tá? Lá na sistematização, enviar arquivo, tá bom? Ok, Ok? obrigado, professor. Nada, tá. É importante sempre vocês colocarem, né, fonte de referência, enfim, a gente também vai conversar sobre a sistematização. Opa, Arthur, agora o Gutenberg, né, levantou a mão, pois não? Boa noite, professor. Só Boa para fazer uma noite. pergunta aqui. O que é essa sistematização? Eu estou perdido. Tá, essa sistematização é uma atividade, Arthur, que ela consta lá no AVA, né, para a gente fazer, né? E aí, como o Davi comentou, né, e o seu xará também, Arthur, falou aí, a gente vai ter lá uma situação, um problema, né, assim, e que a gente pede lá o uso de algum desse conhecimento que a gente viu aqui, seja de lógica matemática ou seja teoria dos conjuntos, tá? E aí, o que eu recomendo? Lá no AVA, que eu acabei de mostrar aqui, tem lá um item lá embaixo, sistematização, tá? Consulta lá, você pode entrar, olhar o arquivo, como é que ele funciona, tem a situação problema, tá legal? Ele está disponível lá. Ok? Ok, Arthur? Ok, valeu. Tá? Beleza. Vamos ver. Maria, eu peguei o link do encontro pela plataforma, é isso mesmo, João. Sempre vai estar lá na plataforma também, tá legal? Mas eu sempre vou encaminhar para vocês também, por vocês, né? Legal, o Luiz Felipe trouxe isso aqui. Luiz, eu vou levar isso em consideração, tá bom? Vou ter que checar a minha agenda também, disponibilidade. Qualquer alteração eu vou colocar no cronograma e vou também colocar nos avisos, tá legal? Você se importa de repetir os dias das próximas aulas? Pois é, Marco, isso está lá no cronograma, tá bom? Eu acabei de projetar ele aqui, tá? A gente tem lá no cronograma essas datas, tá? Se eu não me engano, agora foi dia 17, depois, se eu não me engano, se a gente não tiver nenhuma alteração diretamente, vai ser no dia 20 o próximo, tá? Quase certeza disso. Bom? Ok. Que mais aqui? 27 e 31. O Luiz Felipe já até me adiantou aqui. Valeu, tá? Valeu, Luiz. Legal, né? Que mais aqui, professor? Onde eu encontro essa lista? Essa lista de exercício, ela não está na plataforma, tá? Isso aqui é uma pergunta que vale a pena, né? Eu mostrar para vocês aonde que está essa lista de exercício. Deixa eu só localizar aqui para vocês e já vou já compartilhar com vocês esse ponto, né?
Então, assim, é interessante esse nosso bate-papo aqui, porque eu percebi essas dúvidas, né, dos colegas aí, e aí é interessante. Vamos lá, isso aqui vale a pena sim, porque foi algo que eu acabei não compartilhando, né, quando eu mostrei para vocês, mas a gente faz isso aqui rapidinho aqui, né? Então, assim, né, só para a gente retornar aí o que nós temos, né? Vocês estão vendo aí, eu estou compartilhando com vocês, né, essa tela onde a gente tem lá, ó, avisos, né? Então, por exemplo, né, eu postei esses avisos aqui todos esses dias, né? E aí, Luiz, aquela sua pergunta, ó, no dia 8 de março, eu postei a lista de exercícios adicionais da unidade 1 e 2, né? Então, lá tem 2 arquivos, um da unidade 1 e outro da unidade 2, né? A essa lista de exercícios, o que é interessante vocês fazerem? Faz o download, né? E a gente sempre vai utilizar essas aulas aqui para a gente também tirar dúvidas, tá? Legal? E fazer essas revisões, enfim, tá bom? Então, bem interessante esse item que você trouxe aqui. Vamos ver aqui, né? Aí o Davi até colocou que está lá, beleza. Como vai ser essa lista de presença, né? Então tem 2 formas, né? Uma é essa automática que a gente tem aqui online, né? Que vocês estão aqui presentes com a gente, né? E a outra depois é assistindo a gravação, tá? Então a presença ela é computada de 2 formas, tá bom? Tanto lá na web aula também, quando você assiste, web boas-vindas, tudo isso é computado, tá? De acordo com a participação de vocês assistindo lá as gravações. Então, a lista de exercício adicional está lá, naquele quadro de avisos, legal. Aqui, Carlos, você falou que não conseguiu achar o file com o professor. Foi até algo que eu já até compartilhei aqui, né, quando a gente apresentou o AVA, né? Ele está tanto lá em cima quanto embaixo também, tá? Isso, o Luiz Felipe até colocou no final da sala virtual, legal. O que é essa sistematização, Arthur? É exatamente isso, né? Foi o que eu tinha explicado, a gente traz uma situação, um problema, tá bom? Para vocês usarem algum desses conhecimentos, e aí a gente vai conversar com ela mais adiante, tá? No nosso próximo encontro, né? Isso, a presença é a gravação, tá? Ou também, né, essa parte online, tá legal? A sistematização eu acabei de mostrar aqui, tá, Carlos? Onde é que você acha ela lá no AVA, né? Professor, já posso iniciar a leitura do livro no caso, né? Pode sim, tá, Yuri? Assim, se você sentir alguma necessidade, tá, algum ponto, tá bom, assim, beleza? Só que o que acontece lá naquele conteúdo, né? Acaba sendo, às vezes, né, assim, um pouco extenso, né? E aí também tem a questão de tempo de vocês, mas fica à vontade, tá, Yuri? Pode sim, tá? É até recomendável, né? Carlos, é uma atividade no AVA, né? Na sala online, computação, você vai ver atividade legal, né? Professor, onde encontra o AVA é isso aqui, é esse ambiente virtual de aprendizagem, tá? Que a gente tem, a gente chama isso de AVA, onde a gente aparece lá a nossa disciplina, tá? É ambiente virtual de aprendizagem, esse que a gente chama na educação. Então, já falei das listas adicionais, né? A sistematização é legal, o Luiz Felipe Topes aqui, a chamada também já falei, né? Contato na plataforma, nas gravações, na presença, né? Como eu faço para entrar na sala online, né? É pelo link, tá bom? Aí esse link, ele também está lá em cada uma das atividades, né? Seja webconferência, seja encontro, né? E também eu vou divulgar para vocês um dia antes, tá? Então, esse é o ponto aqui que a gente tem. Então, primeiro tem que assistir as conferências gravadas, depois a lista de exercício aqui. Ok, Heitor, vou até refazer, né, essa sua lógica aqui, porque ela ficou bem legal. Vamos lá, a gente tem que assistir a Web Boas-Vindas, legal. Assistir a Web Aula 1, beleza, né? Dá uma olhada lá na Web Aula 1. Depois, tem aquele material adicional, se você achar que vale a pena ou não, né? O material que está lá na lista de conteúdo dos livros, né? Que nenhum colega trouxe aqui, e a lista de exercícios adicionais, beleza? Finalizando a unidade 1, né, você já completou os estudos, né, digamos assim. Aí a gente vai para a unidade 2, a mesma coisa. A gravação da unidade 2, né, que é a web aula, o material que está lá relacionado, tá, para quem queira consultar, a lista de exercício 2, né, e, logicamente, esses nossos encontros aqui online que a gente tem. O encontro 1, o encontro 2, né? A nossa webconferência, a revisão, tudo isso aí. Aí, Heitor, vou até completar, né? Antes de fazer a avaliação, né, que tem lá a avaliação e aquela prova, é fortemente recomendado isso, né? Também
fazendo essas atividades ajuda lá também na sistematização, tá, Heitor? Mas o que o CEUB recomenda? Que você já dê uma olhada na sistematização, já olhe lá, né? Porque, né, pode ser que olhando algumas questões pode te ajudar também, tá, a complementar algum conhecimento, né? Isso, legal, né? Yuri, pode fazer todas as unidades, né? No caso aqui, a gente só tem a unidade 1 e a unidade 2, beleza? Que é a parte 1. A parte 2 a gente só começa 16 de abril, tá? Daqui a um mês, tá? Mas beleza, você pode sim, tá bom? Se sentir confortável, né? Isso, tá? A 1 e a 2 já pode ir fazendo, né? É até interessante que aí você já antecipa, né, um pouquinho mais, né? Ok, pessoal, então assim a gente conversou um pouquinho, né, sobre esse ambiente virtual, o que é isso, tá legal? Como vocês consultam alguns materiais aí. O fórum temático já tem vários colegas participando, né? E também a gente tem aí a questão do fórum de apresentação de vocês, tá? A sistematização a gente depois pode trocar uma ideia aí mais adiante, tá? Bem, o que eu queria agora, né, continuar com vocês, né, rapidamente, só para a gente fazer uma pequena, digamos assim, né, uma pequena revisão, tá? Com vocês para depois a gente ir trabalhando em outros pontos. Depois eu volto aqui de novo nas perguntas, se tiverem mais, tá legal? Eu volto aqui no chat já já, né? Então, assim, né? A gente aqui tá aparecendo para vocês aí, tá, né? Tá, isso. Então a gente já fez a primeira parte, que era essa navegação aqui nesse nosso ambiente virtual. Ah, outro detalhe importante, né? Alguns colegas também me pediram, né, a apresentação, né? A apresentação do PowerPoint, né? Aí eu fui e divulguei também para vocês ontem, tá legal? A mesma coisa eu vou fazer aqui com esse nosso bate-papo, que ajuda também vocês aí depois nos estudos, tá bom? Então eu também já divulguei lá, acho que foi ontem, né? Acho que foi ontem que eu fiz isso, se eu não me engano, anteontem, né? Legal. Bem, vamos lá então, né? A gente vai aqui, né, tentar trabalhar um pouquinho, né, essa revisão assim de alguns conteúdos, de algumas questões, né, que a gente viu aí no nosso ambiente, né? E como que a gente pode trazer isso, né, diretamente aqui no nosso contexto também, né? Pensando, né, assim, como é que acontece, né? Como é que funciona, né? O que é interessante para a gente, né? A gente tem aqui, né, uma imagem de uma tabela verdade, né? E aí alguns colegas até mencionaram que estão com algumas dificuldades, né? Então vai ser o finalzinho dessa aula aqui a gente trabalhar com essa tabela verdade. Só que antes da gente chegar nessa tabela verdade, é importante que a gente entenda, né, o caminho percorrido, né, até chegar nela, né? Como é que a lógica matemática, né, se organiza e tudo mais, né? A gente só tem dois valores, né, pensando nisso. Ou é verdadeiro ou é falso, né? Então, assim, não existe, pode ser um, pode ser outro, não. Ele é verdadeiro ou ele é falso, né? Isso tudo vai depender de quê? De uma avaliação, né? De um juízo de valor, como a gente chama aqui. Então, quando a gente fala Brasil é um país, isso é verdade. 2 é um número par, isso é verdade, né? 3 mais 7 é um número par, isso é verdade, né? 5 é um número ímpar, isso é verdade, né? Agora, se eu falo Buenos Aires é a capital do Brasil, isso é falso, né? Então, eu preciso, primeiramente, qualificar qualquer afirmativa, qualquer sentença, qualquer equação como verdadeiro ou falso. Esse é o primeiro passo, beleza? Que a gente tem na matemática, né? Isso é simples de alguma forma, né? Mas aí começa a complicar um pouco, né? Em que sentido? Quando eu tenho combinações, quando eu tenho interligação e quando eu tenho avaliações de mais de uma proposição, né? E aí, né, pessoal, vocês estão aí da área, né, de computação, né, seja do curso de análise e desenvolvimento de sistemas, seja do curso, né, de computação propriamente dito, né, ciência da computação, né, a gente não trabalha sempre só com uma variável, né? Muitas vezes duas, três, quatro, né? Assim, sempre fazendo a junção e a composição entre elas, né? E aí, quando a gente trabalha a lógica, a gente tem lá a conjunção ou conectivo que se chama E, né? E aí ele tem essa, né, essa nomenclatura que é esse acentozinho aí circunflexo, né? Um V invertido, que eu falo P e Q, né? Então, o que isso significa? Se eu falo assim, ó, o Windows é um sistema operacional. Ok, é verdade. Python é uma linguagem de programação. Verdade. Então eu tenho
P, verdade, e Q, verdade. Qual é o resultado disso? O resultado disso é verdade. E aí a gente começa a pensar na tabela verdade, que é o nosso assunto principal aqui dessa nossa revisão. O que a gente pode ter? Se eu pensar, eu não sei quem é o P, eu não sei se P é um sistema operacional, se P é uma linguagem de programação, enfim. Eu não sei o que ele é, mas eu faço as combinações, né? Então, o que a gente pode ter quando eu tenho duas proposições? A primeira pode ser verdadeira e a segunda pode ser verdadeira, ou seja, o P pode ser verdadeiro e o Q pode ser verdadeiro. E eu tenho ainda outra situação. O P pode ser verdadeiro e o Q pode ser falso. Ou o P pode ser falso e o Q verdadeiro. Ou as duas podem ser falsas, né? Observou o que eu fiz aqui? Eu fui fazendo atribuição de valor, né? Porque eu não sei, né? Esse exemplo aqui é genérico. E aí o que acontece por definição? Eu só vou ter verdade quando as duas forem verdadeiras, ou seja, P e Q, quando eu faço a combinação, só vai ser verdadeiro se P for verdadeiro e Q for verdadeiro, né? Então, se eu falar para vocês assim, a conjunção P é 2 é um número par, né? A proposição Q é 5 é um número par. O que acontece? P, 2 é um número par, verdadeiro. Q, 5 é um número par, falso. Qual vai ser o resultado disso? Verdadeiro com falso vai ser falso, né? Legal? Essa é a ideia, essa é a lógica, né? Assim, parece simples nesse momento, né? Assim, mas a gente precisa entender essa conexão. Então, e aí, o que é interessante, né? Vocês não precisam decorar, né, nada disso, mas só saber. Cara, se eu tenho P e Q, só vai ser verdadeiro se os dois forem verdadeiros, né? Ok? E o resto é falso. Legal? Ok? E o que acontece com a conjunção negação? Olha, Diogo, né? A negação já está falando. Vai ser o contrário da outra, né? Assim, vai ser o oposto da outra, né? Então, o que acontece? Se o P for verdadeiro, o não P vai ser falso. Se o P for falso, o não P vai ser verdadeiro, né? Então, como é que eu vou negar uma proposição? Olha lá o exemplo. Ó. Brasil é um país. Como é que eu transformo isso numa proposição falsa? Brasil não é um país, né? 2 é um número par. Como é que eu nego isso? 2 não é um número par. 5 é um número ímpar. Como é que eu nego isso? 5 não é um número ímpar, né? Então a gente tem a proposição uma invertendo o valor da outra, né? Beleza? Tranquilo, né? Por que a gente traz isso por parte? Né? Aí eu vou voltar ó, lá no início, quando eu comecei aqui o slide. Ó. Lembra, eu coloquei aqui uma fotografia que tem tudo isso junto, né? E de um momento isso assusta a gente, né? Mas a gente faz essa composição por parte, né? Aí vamos lá. Agora existe outro conectivo que é o OU, né? O que o OU fala para a gente, né? É o OU mesmo, né? Ou o V, né? Assim, com esse símbolo aí, né? De um V, né? Quando é que ele vai ser verdadeiro? Quando pelo menos uma das duas ele é verdadeira. Então, se eu falo assim, ó, o Windows não é um sistema operacional. Python não é uma linguagem de programação. Então, as duas são falsas, né? O que vai acontecer? A proposição vai ser falsa, né? Então, essa é a questão, tá bom? Tanto faz, tá, João? Assim, né? O João está perguntando aqui se é para usar os símbolos matemáticos ou, fica a critério de vocês, tá bom? O importante é que eu entenda o raciocínio que vocês trazem, que vocês colocam, tá? O que é mais usual, tá, João, é usar, né, esse Vzinho, né? Ou, né, o símbolo lá, né, do acento, né? Tá? Então, o que acontece? Ó? Olha só, né? Eu só vou ter falso quando os dois são falsos. Então, assim, se eu falo 2 é um número par, 5 é um número ímpar, né? Aí se eu boto ou 2, ou 2 é um número par, ou 5 é um número ímpar, né? As duas são verdadeiras, né? Isso vai dar para a gente verdadeiro, né? Isso é importante, tá, Carlos? Fazer a lista de exercício, né? Se eu tenho uma verdadeira, a outra falsa,
ele dá a ideia de verdadeiro. Por que isso? Porque o ou dá a ideia para a gente de exclusão, né? Assim, ou seja, vale uma ou vale a outra. O e, né, tem que ser concomitante, ou seja, tem que valer os dois itens, né? Então, a gente tem aqui exatamente, né, essa visão das duas, ó. Esse aqui a gente tem, né, o P e Q, e esse aqui a gente tem o Q, o P ou Q. Vocês observaram que elas são opostas, né? Quer dizer, legal, assim, o P ou Q vai ser falso quando as duas são falsas, né? E os outros lá têm uma visão invertida. Agora, a gente ainda tem outros conectivos que são o implicação, né? O que é o implicação ou se então, né? É assim, né? A gente vai ter a proposição P implica Q ou P então Q, ela só vai ser falsa quando o P é verdadeiro e o Q é falso, né? Então, por exemplo, se eu falo assim, azul é uma cor, verdadeiro. Amazon não é um marketplace, falso. P implicou Q, verdadeiro implicou em falso, a gente vai ter como resultado falso, né? O que acontece para a gente quando a gente tem a tabela verdade? Ó, se o sol, né? Assim, se está chovendo, a rua está molhada. Então a rua está molhada, verdadeiro, né? Se está chovendo, a rua não está molhada. Opa, verdadeiro, falso, falso. Não está chovendo, né? Assim, não está chovendo, né? Esse caso assim, né? E vamos supor lá, a rua não está molhada. Ok, não está chovendo, falso, né? A rua está molhada, é verdadeiro. A gente vai ter esse caso aqui. E falso quando as duas, né, forem verdadeiro, né? Ok, tá? Então esse aqui é um ponto de implicação. Deixa eu só ir aqui, tá? No se somente se, para a gente poder fechar esse ponto. O que acontece nesse se somente se? Eu tenho que ter uma bicondicional, ou seja, as duas situações têm que ter uma lógica intrínseca, tá? Nesse sentido, né? Então, por exemplo, né? A gente vai ter esse ponto aqui, ó. P, se somente se, que é verdadeiro, quando ambas são verdadeiras ou ambas são falsas, né? Então, o que isso acontece, né? Eu só vou ter a verdadeira numa bicondicional quando as duas são verdadeiras ou as duas são falsas, né? Porque, assim, uma condição sendo recíproca à outra, né? Elas só vão ser verdadeiras, né? Quando as duas forem verdadeiras ou as duas forem falsas, porque senão a gente entra num caso de exclusão, né? E aí a gente cai nesse falso, né? Aí vocês vão fazer assim, professor, eu tenho que decorar essa tabela verdade? Assim, não necessariamente. É interessante que vocês entendam, né, essa lógica de construção, tá? Mas, logicamente, vocês podem ir exercitando, né, fazendo essas questões que rapidamente vocês vão guardar, né? O que eu costumava fazer, né, na época que eu era aluno, que eu estudava esses pontos todos, né? Eu sempre fazia, que alguém comentou lá no caderno, né? Eu ia lá e montava, né? Eu vou montar lá P e Q, eu vou botar P e Q, P ou Q, e vou exercitando. Aí eu vou ter sempre um bloco de notas, né? Uma anotação para eu poder, né? Assim, olhar, né? E me familiarizando com esses itens aí, que vai me ajudar também, né? Lá na resolução de exercícios e tudo mais, tá? Então isso é uma ideia que eu trago aí para vocês, né? Deixa eu só aqui antes de continuar aqui, dá uma olhada aqui no nosso chat, tá bom? Se a gente tem aqui algumas perguntas, né? Vamos lá. Deixa eu só ver aqui, onde é que eu estava aqui? O João respondeu aqui falso, né? Beleza. Professor, as minhas atividades, o senhor prefere que eu utilize os símbolos matemáticos, né? Ou pode utilizar operadores lógicos, né? Assim, foi aquilo que eu respondi, né, João? É interessante usar lá, tá, né, os símbolos matemáticos, tá bom? Porque às vezes depende, né, de uma ou outra linguagem, tá legal? De programação, tá legal? E aí pode ser que eu tenha alguma dúvida, tá? Nesse sentido, né? Porque aqui eu não estou avaliando aqui linguagem de programação, tá bom? Então, o que eu sugiro, né? Assim, que use os conectivos, né? Ou ou a implicação, ou então as palavras mesmo, implica, tá bom? Isso é uma fase. O Carlos está perguntando se tem que fazer a lista de exercícios. Ela não é obrigatória e nem tem que me entregar, tá? Mas é importante que vai ajudar vocês aí nas questões, né? Os exercícios avaliativos são obrigatórios, tá, João? Eles contam nota lá, tá bom? Eles contam, né? Senão o grau lá pode até causar até reprovação, tá?
porque aí você vai diminuir a nota, tá bom? Professor, você quer que aplique a tabela verdade na linguagem que a gente está aprendendo em lógica e envie para você? Ok, Yuri, para tentar ajudar lá, assim, pode ser, tá, Yuri? Assim, pode ser, mas não teria tanta necessidade assim para mim diretamente, não. E aí, Yuri, se você estiver fazendo algum exercício, alguma coisa, aí você pode fazer um comentário, tá bom? Assim, ó, utilizei os conectores da lógica matemática tal, tal, não precisa me enviar diretamente, não, né? Como diferenciar os casos para utilizar cada sinal? Pera aí, Antônio, deixa eu ver se eu consegui entender. Como diferenciar os casos para utilizar cada sinal? Pera aí, Antônio, não sei se eu consegui entender essa sua pergunta. Vai depender do contexto, né? Assim, porque normalmente o valor de P ou o valor de Q a gente já atribui, tá? Até nos exercícios a gente faz isso, tá, Antônio? Eu não sei se é essa linha que você me perguntou, tá? É, ok, tá? Se você quiser até esclarecer um pouquinho, fica à vontade aí, tá, Antônio? Abrir o microfone aí, mas eu não consegui captar essa sua pergunta diretamente, não, tá? E a pessoa lista com exercícios extra correção vão acontecer nesses encontros ao vivo, apenas para o senhor disponibilizar. Ok, Gabriel, boa pergunta, tá, Gabriel? Assim, o que acontece? A gente quer aproveitar esse momento aqui para a gente discutir, né, trazer alguns estudos de caso, tá bom? E depois eu libero o gabarito para vocês, tá bom? Assim, essa é a ideia, tá? Beleza? Tá bom? Então, assim, vamos aguardar mais um pouquinho, né, o pessoal ir fazendo aí, depois eu libero os gabaritos, tá? Tranquilo, né? Isso, o passo 3, eu vou exatamente, tá, Arthur? Exatamente nessa tabela verdade, a gente vai dedicar aqui um pouquinho aqui pra gente, tá? Legal, tá? Show. Então, eu já olhei aqui esse chat aqui. Deixa eu voltar aqui, né? O que acontece, né? Uma das dúvidas também que o pessoal, né, retratou aí, essa questão da tabela verdade, né? Então, a gente tem os passos a seguir, né? O que acontece? A gente tem que fazer essa tabela verdade, né, dessa situação aqui, P ou não Q, né? P ou não Q. O que a gente aprendeu lá no passo 1? Eu pego P, pego Q e boto os valores. Quais são os valores? Verdadeiro, 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 falso. Falso, verdadeiro, falso, falso. Legal? Até aqui a gente viu aquele ponto. Qual é o passo 2? Olha, Diogo, a pergunta lá está falando que é o não que, né? É P ou não que. Então, o que eu tenho que fazer? O não que. É só eu pegar o que e mudar o sinal. Se ele é verdadeiro, é falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Legal, né? E agora, o que eu vou fazer, né? Eu vou fazer a combinação. A combinação de quem? Do P ou não que, né? Aí o que acontece aqui nesse passo 3? Eu vou pegar o P e o não que. Olha, com ou. Se o P é verdadeiro ou falso, qual vai ser o resultado do verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Se eu pegar o P verdadeiro e o não que verdadeiro, eu vou ser verdadeiro ou verdadeiro, qual vai ser agora? Verdadeiro. Se eu pegar o P como sendo falso e o não que como sendo falso, é falso ou falso? Qual vai ser o resultado? Falso. Se eu pegar o P como falso e o não que como verdadeiro, falso ou verdadeiro, eu vou ter como resultado verdadeiro. Por quê? Vocês lembram lá? O ou só vai ser falso quando os dois forem falsos. O falso é o P e o falso é esse não que aqui. E aí vai ser falso, o resto vai ser tudo verdadeiro, né? Então, assim, a construção de tabela verdade é interessante que a gente vá por parte, né? E aí, para cada caso, a gente vai ter lá, né, um exemplo, né, uma situação para a gente trazer, tá bom? E que vai a gente poder construir. Vamos lá. Dúvidas aqui de tabela verdade nesse ponto? Quem não entendeu algum item, deixa eu olhar aqui no chat, como é que tá? Algum ponto que de repente não ficou claro? Eu vi que o Arthur abriu a mão aqui, legal. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui rapidinho, tá? Aqui no chat, né?
Ok, já falei aqui da lista de exercício, né? Perfeito, vou utilizar os operadores mais claros como operadores lógico-matemáticos. Legal, João. Valeu, Antônio. Professor, eu não entendi muito bem o passo 3. Ok, Arthur, vamos só ouvir, né, o colega aí, não sei se é o mesmo Arthur que levantou a mão aí. O Ian falou que não está entendendo, beleza, né? O Carlos perguntando se é para entregar a lista de exercício. Não, não é. Pode repetir, por favor, legal, né? Vamos só ouvir o Arthur aí, dentro da pergunta dele, tá? Eu posso fechar. A gente aqui vai até 8h30, tá bom? A gente vai até 8h30 aqui na aula, né? Vai lá, Arthur, sua pergunta, fica à vontade. Professor, Sim. perguntinha. O negação Q, ele inverte o valor, né? Se ele é falso, ele vai se tornar verdadeiro. Então, ele vai pegar o P e o Q negação só, mas o Q normal ele não vai pegar, não. Ele só vai pegar o P e o Q negação Q, não é? Isso, exatamente, né? E aí, Arthur, foi boa essa sua pergunta, porque assim, se eu tivesse, né? Porque isso aqui eu acabei pegando lá do material didático, nesse passo 3 aqui, o que que eu, Diogo, ia fazer? Eu ia esconder essa tabela aqui do coluna do meio, né? Porque esse Q aqui só está complicando a vida, exatamente isso, né? Mas por quê? Porque o que está pedindo é o P ou não Q, né? Exatamente, tá, Arthur? Legal. Tudo bem, é porque eu tava me confundindo com o Q normal. Aí eu tava, Isso, com- exato. Ele confunde um pouco, né? Então, assim, a ideia é que depois eu vou disponibilizar esse material para vocês, vocês podem, né, riscar, omitir esse Q no meio aí, né? Tá legal? Deixa eu ver aqui, teve um colega que trouxe aqui uma observação bem interessante, né? Assim, isso, né? O João trouxe aqui, olha. Então, no caso do passo 3, é só lembrar que o ou vai ser falso. Se os dois forem falsos, o resto pode vir como verdadeiro, né? Exatamente, né? Aí, né, João, essa é a lógica mesmo, né? Assim, se você lembrar daquele detalhe, porque olha só, né? O que, que o João está trazendo aqui para a gente? A gente está aqui no ou, né? A gente está aqui no ou, P ou não Q. Ó, olha essa última coluna aqui, verdadeiro, verdadeiro e falso e verdadeiro. Por que que deu falso? Os dois são falsos. Ó, vamos lá no ou. Cadê o ou aqui? Ó? Cadê o ou, Diogo? Cadê o... Opa, o ou. Quando é que ele é falso ou? Quando os dois são falsos, né? Então, essa observação que o João está trazendo aqui para a gente, tá, João? Bem interessante mesmo, é isso mesmo, né? Tá legal, né? Vamos ver aqui. Legal, o passo 3 é só lembrar. Acho que o João está falando do estudo de caso, como na atividade 2 da primeira aula. Como ele vai interpretar, se vai usar e ou atividade 2 da primeira aula. O que, que seria essa atividade 2 da primeira aula? Atividade 2 da primeira aula. Uhum, tá. Aí teve só que tentar entender o que está sendo colocado aqui, né? Bem, então esse é um ponto da tabela verdade. O que que acontece, né? Lá naquela lista de exercícios, né, para vocês, o último exercício lá é de tabela verdade, tá? E aí o que que eu vou fazer, né, assim, para a gente poder também trabalhar um pouquinho, né? Que depois, né, dessa visualização que eu trouxe aqui, tá, para vocês, tentem lá fazer aquela lista de exercícios, né? E aí a gente volta, tá, no nosso próximo encontro para a gente trabalhar um pouquinho, tá, os exercícios, tá legal? Vamos combinar dessa forma? A gente vai ter 4 encontros online. A gente dedica 2 para essa aula 1 e 2 para outra aula, tá? A gente faz dessa forma, tá bom? Então, o que que eu sugiro vocês aí? Agora que vocês entenderam a dinâmica, né, assim, escutem de novo a web aula, né, assim, tem alguns assuntos. Esse aqui é o material da web aula 1, mas eu sempre trago outros exemplos, outras vivências, tá? Para vocês também poderem aplicar, né? Então, qual é o compromisso aí? Que vocês façam a lista de exercícios, a gente vai trabalhar em cima delas antes de eu liberar o gabarito, tá legal? Essa é a minha ideia, né? Tá? Vamos só seguir aqui com mais 2 pontos, né? Para a gente fechar aqui às 8h30 e depois a gente vai continuar também esse nosso bate-papo, né? Existem algumas definições dentro da matemática, tá? E esses conceitos são muito aplicados dentro da ciência da computação, tá? É, ok, depois a gente checa lá, Arthur, eu vou dar só uma olhada aqui, né? O que que acontece, né? Assim, a gente tem alguns conceitos na matemática, né? Que conceitos são esses? Assim,
quando eu tenho que todos os resultados são verdadeiros, né? Por exemplo, aqui, vamos olhar essa coluna aqui, ó. Essa coluna é P ou não P. Deu verdadeiro e deu verdadeiro. Opa, né? Deu verdadeiro e deu verdadeiro. Isso quer dizer que é uma tautologia. Quando eu tenho que as duas resultados dão falso, eu tenho uma contradição, né? Então, são alguns conceitos na matemática que a gente traz. E o que é uma contingência? Uma contingência é quando a gente tem os dois valores, né? Verdadeiro e falso. Então, por exemplo, né? Esse resultado aqui, dessa expressão, deu verdadeiro e falso. Então, isso aqui é uma contingência, né? Se esse resultado tivesse dado tudo verdadeiro, seria uma tautologia. Se desse tudo falso, seria uma contradição, tá? Então, isso é muito aplicado aí dentro do conceito da lógica matemática também, né? E contingência é quando cabe os dois valores, né? Além disso, tá? Um exemplo típico aqui, né? Dessa tabela verdade, né? Dessa tautologia que está aqui, ó. Quando a gente faz, ó, qual é a ideia aqui? Ó? P implica Q. Então, o que eu tenho que fazer? Né? Eu tenho que fazer o P, ó, P, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, e o Q? Verdadeiro, falso, ou seja, verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, falso. Legal. O não P, eu vou mudar o valor do P. Se ele é verdadeiro, passa a ser falso, e assim vai. Se ele é falso, passa a ser verdadeiro. O não Q, eu inverto o valor do Q. Né? O que aqui é verdadeiro é falso, aqui é falso vai ser verdadeiro, e assim vai. Agora, o que ele está pedindo aqui? Ó? P implica Q. O que é o P implica Q? Então, eu tenho que olhar na coluna P e na coluna Q. Né? O P implicou o quê? Verdadeiro implicou verdadeiro, qual é o resultado? Verdadeiro. Verdadeiro implicou em falso, qual é o resultado que a gente viu antes? Falso. Falso implicou verdadeiro, vai ser verdadeiro. Falso implicou falso, é falso. Ou seja, a implicação ela só vai ser falsa quando o primeiro é verdadeiro e o segundo é falso. Aí depois a gente tem uma outra implicação, só que é o não que implicando o P. O não que implicando o P. Olha, o não que é verdadeiro e o não P, não, o não que é falso. E o não P é falso, falso implicando falso vai dar verdadeiro. Verdadeiro implicando falso vai dar falso. Falso implicando verdadeiro vai dar verdadeiro. Verdadeiro implicando verdadeiro vai me dar verdadeiro. Aí depois, ó, o que ele quer que eu faça? Essa condicional. Ou seja, eu tenho que pegar esse com esse aqui. O P implica Q e não P implica não Q. Né? O que eu vou ter aqui? Ó? Verdadeiro com verdadeiro vai ser verdadeiro. Falso com falso, verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Resumindo, esse tipo de expressão é uma tautologia, porque ele deu todo verdadeiro. Tá? Isso é um conceito na matemática. E a mesma coisa aconteceria para contradição. Se fosse tudo falso, seria uma contradição. Tá bom? Existe também na matemática algumas inferências, né? Isso a gente até acaba fazendo no dia a dia, no senso comum, né? Então, por exemplo, se chover, então a rua ficará molhada. Está chovendo, logo a rua está molhada. Isso é uma condição, né? Que é uma consequência em relação ao modo como isso é tratado. E aí tem essas definições aqui, tá? Dos matemáticos aí da época, né? Ó, se chover, então a rua ficará molhada. A rua não está molhada. Se a rua não está molhada, não choveu. Né? Então, isso aqui é uma negação. Né? Negou, a rua não está molhada, negou, não choveu. Aí vamos ver aqui. Ó. Se chover, então a rua ficará molhada. Se a rua ficar molhada, então as plantas receberão água. Logo, se chover, as plantas vão receber água. Né? Isso é o que a gente chama assim, de silogismo hipotético. Né? Isso aqui é muito aplicado dentro da regra de computação, né? Principalmente com programação. Tá? Esse tipo de situação aqui. Tá? Isso, dentro da lógica matemática, exatamente. Tá? A gente usa isso aí bastante para poder fazer combinações, né?
banco de dados também para acesso, né, para acesso de usuário, né, para saber se o usuário está dentro de determinado perfil. Então, é muito comum usar esse tipo de regra, tá bom? E tem ainda também, né, o silogismo disjuntivo. Né? O que é isso aqui? Ou será contratado um novo funcionário, ou será aumentada a carga horária dos trabalhos atuais. Né? Então, vamos pensar, a empresa está passando por dificuldade, né? Ou vai ter novo funcionário, ou então quem está vai ter uma carga maior. Não será contratado funcionário, isso é uma premissa. Logo, a carga vai ser aumentada, quer dizer, eu não vou ter mais funcionário, então quem está vai ficar sobrecarregado. Né? Então, isso também a gente usa bastante em acessos também em situações. Uma outra questão aqui, ó, que é a regra da adição. Né? O banco de dados está ativo. Ok, então, né? Logo, o banco de dados está ativo ou o servidor da aplicação está inativo. Né? A gente pode entender isso aqui, Diogo, parece que isso aqui está estranho, né? Mas vocês lembram lá do ou, né? O ou indica se uma é verdadeira e a outra é falsa, o resultado dela vai ser verdadeiro, né? Então, assim, né? O banco de dados está ativo, ok. O banco de dados está ativo ou o servidor está inativo. Então, o primeiro é verdadeiro e o segundo é falso, mas como o ou ele, né, exclui, então ele acaba trazendo isso como uma situação verdadeira. Tá? Isso, às vezes, né, em linguagem de programação, pode trazer algum tipo de prejuízo, né? Quando a gente vai pensar lá, por exemplo, em desempenho de código, né? Assim, qualidade de código, né? Porque você acaba gerando mais um step, mais uma procedure, né? E às vezes isso pode trazer algum complicador. Mas, logicamente, dentro da matemática, isso é válido. Tá? Então, isso aqui é uma situação que, de repente, não é interessante a gente aplicar, mas ele faz parte do contexto. Né? E também tem as questões, né, do E. Né? E aí alguém me perguntou aqui, Diogo, como é que eu vou aplicar, como é que é aquele exercício nosso que a gente tem lá, da atividade discursiva, da nossa sistematização, né? Isso aqui está bem associado, tá, a essa questão aqui que a gente está falando. Ó. O usuário está logado, o usuário tem permissão de acesso. Legal. Usuário logado, usuário com permissão de acesso. Logo, o usuário está logado e tem permissão de acesso. Né? A gente acaba juntando os dois. Né? Isso também é muito comum. Né? O de baixo, ó. O sistema está em modo seguro. Logo, o sistema está em modo seguro e está em modo seguro. E a mesma coisa daquele momento anterior. Eu estou, assim, duplicando. Né? Então, eu estou acabando, eu faço assim, digamos assim, uma... Como é que a gente pode explicar isso? Uma redundância, né? Assim, uma redundância, mas dentro da lógica matemática isso é verdadeiro, né? Diogo, você aconselha a gente fazer um código de programação com essa forma? Não aconselho, tá? Mas ele vai dar um resultado verdadeiro, né? Tá? Então, ele também pode ser aplicado dentro desse contexto, né? Bem, a gente tem aqui, só para a gente fechar, né, assim, alguns quantificadores também, né? Que para a gente ele é importante, né? Isso aqui a gente vai ver também lá na teoria dos conjuntos, tá legal? E aí a gente vai deixar um pouquinho para trabalhar esses quantificadores aqui na nossa aula 2 lá com a teoria dos conjuntos, porque eu acho que é mais interessante para a gente, tá? Quando a gente trabalhar conjunto, né? E também tem o quantificador existencial, né? Esse aqui é interessante, né? Por quê, né? Se eu falo assim, ó, X é um livro na biblioteca, né? X é um livro na biblioteca, seja qual for o livro, né? X está disponível para empréstimo, ou seja, aquele livro está disponível para empréstimo, né? Então, assim, isso para a gente ajuda, né, diretamente também lá na definição de parâmetros de programação. E aí eu volto, tá? Aquela atividade nossa discursiva e a sistematização está um pouquinho também em cima disso. Por isso que a gente também vai ver esses itens aqui, tá? Um pouquinho mais adiante, né? E a gente teria, né, como ideia também, corrigir a lista de exercício, mas assim, a gente tirou dúvida de vocês aqui, né? Isso para a gente aqui, acho que é o mais importante aqui para a gente, tá? Então, o que eu quero combinar com vocês, né? E aí eu acho que é muito importante também essa participação de vocês, né? Para a próxima aula, né? Assim,
Assistam lá o Web Aula 1 de novo, né? Dá uma olhada nesse material, e aí a gente vai trabalhar na lista de exercício 1 e mais um pouco aí o que precisar, tá? Essa vai ser a ideia. Deixa eu olhar aqui no chat aqui antes da gente terminar. Vamos lá. Legal. Professor, mediante atividade avaliativa, não entendi como fazer. Ok, Arthur, já falei, a gente vai ter, né? Ou na aula que vem, tá bom? Ou então em outro momento a gente vai trabalhar um pouquinho essa atividade avaliativa, discursiva também, todas elas, né? Na próxima aula você vai ensinar como fazer a atividade. A gente vai dar aqui, como é que vai ser essa ideia? A gente vai corrigir a lista de exercício 1, tá bom? Com vocês aí. E vamos trabalhar lá na avaliativa, na atividade, e também na discursiva, tá? Vamos fechar dessa forma, né? Antônio, você vai ler e tentar interpretar o caso, entenda como funcionam os operadores. Ok, João, legal, boa dica aí. Valeu, obrigado aí pela dica lá para o colega. A Ariadne está me perguntando se vai estar disponível. Eu vou fazer a mesma coisa, tá, Ariadne? Depois eu coloco lá no aviso que eu vou disponibilizar para vocês esse material do nosso encontro aqui, tá bom? Isso, tá? E aí eu também vou disponibilizar esse material aqui, tá? Lógica, ok, estou tendo um pouco de dificuldade, né? Ok, Arthur, a gente também volta nisso aqui na aula 2, tá? Tem até que dia para fazer tudo mesmo? Olha, Yuri, essa pergunta aí, eu te pedi lá para ir lá no cronograma, tá bom? O cronograma lá tem as datas, tá? Eu não sei de cor, tá legal? Isso é importante, né? O que mesmo que é presencial que a gente vai precisar marcar? Presencial, Renata, é aquela avaliação presencial, a última atividade, tá bom? Avaliação presencial, beleza? Tá bom, turma? Assim, eu agradeço aí, tá, a participação de vocês, né? A gente tem esse fórum aqui para a gente conversar. Hoje eu falei muito, no nosso próximo encontro a gente vai inverter, né? Assim, eu vou querer que vocês tragam aí as dúvidas, né? Lá da lista de exercício, da atividade, a gente vai conversar. Combinado desse jeito, tá bom? Beleza? E eu tô aqui para ajudar, tá, turma? Fica à vontade, tá bom? Legal? Valeu, pessoal. Grande abraço para vocês aí, até a próxima, tá bom? Obrigado aí pela participação. Ok, acho que o Arthur levantou a mão, pois não, Arthur? Professor, pergunta, como é que fica a questão da participação para não levar falta? Ela é automática, tá, Arthur? Para quem está aqui, a gravação já vai à presença, né? Online, e depois a gravação também já vai, pelo CUB mesmo, tá bom? Isso é automático, você não precisa fazer nada não. Okay. Beleza? Muito Tá bom? obrigado. Valeu, pessoal. Grande abraço, tá bom? Valeu, turma. Muito bom encontrar vocês aqui, né? Valeu, professor. Valeu, grande abraço. Muito obrigado aí. Valeu. Boa noite. Nada, eu que agradeço, tá? Valeu, professor. Boa noite. Obrigado. Valeu, grande abraço.